Hoje, vamos ao capítulo 17 do livro Nosso Lar, Em Casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Bem, então aí já, vamos dizer, de largada no capítulo 17, ele recebe essa boa notícia, o tratamento dele terminou, então você perceba que foi um tratamento realizado no corpo espiritual de André Luiz, e que teve um lapso de tempo, período de tempo. Não simplesmente ele tomou um passo, um dia, 2 dias e rejuvenesceu tudo. Não é? Ele precisou de cuidados até que o médico, segundo diz aqui o Clarencio, lhe havia dado alta, né? Isso é interessante. E também libera para ele que ele possa observar aqueles ministérios, outros, que não o da elevação e o da união divina, né? De certo, deve haver uma razão, né? Também aqui no final ele fala das instituições. Cabe lembrar que o Nosso Lar é uma cidade transitória. Os espíritos permanecem por lá por um tempo, assim como Araçatuba é uma cidade transitória, né? Assim que a gente desencarnar, nós vamos demandar outros locais de existência. Mas deve haver ali algumas instituições que abrigam irmãos que não têm para onde ir. Porque ele não tem para onde ir. Ele deu alta hospitalar, então não vai ficar mais no hospital. Então eu vou consultar algumas das nossas instituições onde tem uma vaga para você. Aí Lísias, porém, cortou-lhe a palavra exclamando, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando, muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Realmente deve ter sido uma alegria, né? Ele fez uma amizade com o visitador de saúde, que é o Lísias, e por um tempo ficaram juntos, não é? O Lísias orientou certa vez o André Luiz, cuidou dele, então provavelmente se afeiçoou de uma forma fraterna com a pessoa, não é? A ponto de fazer esse convite aí. E lembrando que esse crédito que o Ricardinho se referiu, do bônus hora,
Ele é conquistado lá, não é aqui. Ah, mas e se eu trabalhar muito aqui? Ótimo, você será acolhida por esse trabalho, você terá espíritos simpáticos, talvez familiares, talvez não, consanguíneos, que o irão acolher devido a esse mérito, não é? Mas quando se fala em bônus horas, não há notícia aqui que o bônus horas é conquistado aqui. Isso é claro, tá tudo bem? Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, comunicação e esclarecimento, durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos, quer dizer, para onde ele vai ser encaminhado em termos de trabalho, né? Vamos ver qual vai ser a sua área dentro da saúde que você, né, para a gente te encaminhar. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Esse interstício das experiências carnais também é conhecido como a erraticidade, que está lá na orientação do Livro dos Espíritos. A erraticidade. Então, aproveite bem o tempo. Eu, particularmente, muito no início dos meus estudos na doutrina espírita, eu pensava que no mundo espiritual a gente ficasse assim, sabe? Meio que aguardando a novo momento de reencarnar. Estava esperando, né? De alguma forma. Eu acho que muita gente ainda tem essa ideia. Porque eu tive no início. Não é porque eu tive, mas é uma falta de um aprofundamento. Hoje a gente está vendo que a erraticidade, guardada as proporções aí, ela é como a encarnação na Terra. Nós vamos passar, via de regra, o mesmo tempo daqui lá, no mínimo. Porque os espíritos vão, claro, já tendo um pouquinho mais de consciência e lucidez, os espíritos vão nos sugerir, aconselhar fortalecimento, estudo, preparo para voltar aqui às lides carnais. Principalmente sabendo uma pessoa que vai reencarnar e poderá ser útil no trabalho, não é? De trazer os informes e assim por diante. Então, no mínimo, claro, isso é né? Cada caso é um caso, mas no mínimo nós vamos ficar lá pelo menos, você viveu aqui 70 anos, você vai ficar lá 70 anos. Eu creio que eu acho que é até mais, mas a gente vê que existe espíritos que reencarnam antes, tal, mas é para dar uma ideia para todos nós que lá a gente pode evoluir. Embora saibamos que aqui na Terra, em razão do esquecimento do passado, a gente põe à prova os conhecimentos adquiridos aqui na encarnação, na erraticidade, enfim. Sempre lembrando que nós, pelo que a gente tem estudado, que normalmente nós continuamos como somos. Não há significantes mudanças nos nossos comportamentos, na nossa forma de assim, encarar as coisas. Então, é bom treinar aqui. O que você deseja para você na erraticidade? Passar todo o tempo da erraticidade no hospital, de um manicômio? Não é trabalhando, não. Internado. Mediante o que você possa fazer aqui, eu estou dizendo que eu acho que seria interessante todo mundo aqui trabalhar, estudar, fortalecer-se. Então, agora sim, o mundo aqui funciona para isso. Acostume-se a isso. Acostume-se a isso.
Lísias deu-me o braço e saí enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. E, com expressão carinhosa, acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha, no interior, surgiu à porta simpática matrona. Mãe, mãe! Gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Eu li, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, confesso que eu nunca tinha percebido isso. Quer dizer, já havia conversado com a mãe, né? Mãe, ó, posso trazer uma pessoa? Quer dizer, não foi surpresa para a mãe, né? Como tem que ser, óbvio, né? Vai trazer alguém para casa para conviver. Então foi muito legal isso aí. Conversou e a mãe estava aguardando. Eu acho interessante que o doutor Inácio pergunta, nessa linha de cima do livro. Ele fala assim, ué, por que ele não entrou atravessando a parede? O que ele fez? Para chamar a mãe? Tocou a campainha. Mas não era a casa dele? Então o que estava à porta para ele apertar a campainha? Para chamar a mãe, a porta deveria estar o quê? Trancada. Não é? Então é uma pergunta boa. Por que ele não atravessou a parede? Não é espírito? Não é essa ideia que a gente tem? Ela falou que o amigo não poderia. Também pode ter sido uma possibilidade. Mas sabe qual é a razão? É porque a matéria do perispírito é igual à matéria que é feita à parede. Nem que ele quisesse, ele atravessaria. Nem que ele quisesse. Por que os espíritos encarnados aqui, nem todos, hein, conseguem atravessar a parede? Pela própria razão que eu acabei de dizer. São composições materiais diversas. Não é? Mas tenha isso em mente. Não é tão simples fazer isso. Eu não sei se é no livro da Patrícia, lembra aquele Violetas na Janela? E ela vai fazer isso, ela aprende a volitar e também a atravessar, e ela tem dificuldade no começo. Quando ela vai à casa dela, né? Então a razão é material, composição da matéria. Você então entende que se houver um espírito de perispírito mais sutil, o que significa que é um espírito mais evoluído, ele vai no nosso lar conseguir atravessar a parede. Entendeu isso? Então é essa a principal razão. Essas também podem ser aventadas, não é? Sem dúvida. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Imagina você, uma mulher, falar isso. Que acolhida, né? Gostosa, né? Você pode me chamar, me considerar sua irmã, que eu vou fazer tudo aqui como se fosse sua mãe. Né? Isso é uma frase linda, né? Você já vê que é um espírito, Dona Laura, diferenciado. Né? Diferenciado. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Vai vendo as características da mãe dela, da mãe dele. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra.
Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele, grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando-me a curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Então veja, a descrição, o que André Luiz está vivendo no interior do lar, e a descrição que ele está iniciando a fazer e vai um pouco mais continuar durante esse capítulo. Não é? Se você pegar uma pessoa que pela primeira vez leia o livro, se não for espírita, eu acho que é ainda mais, talvez, não sei, isso daqui passa despercebido pela pessoa. Estou me referindo à questão do mobiliário dentro da casa. Uma casa tem móveis. Não é uma casa que tem só um colchão para o espírito dormir. Aí ele levanta e sai volitando e... Tem móveis. Na sua casa tem móveis? Você os utiliza? Você não utiliza os móveis que estão na sua casa? Inclusive, aqui um instrumento musical. Que depois, lá na frente, quando eles recebem a visita do Roberto, eles tocam a harpa e o piano, para receber esse espírito que vem. Não é? Só para a gente ter essa ideia, não deixar passar em branco, né? Tudo bem? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Em seguida aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa, ali onde eles moram agora, tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Então, me parece que a casa tem, por enquanto, Lísias, a Laura, a Yolanda e a Judite, onde chegou agora André Luiz. É exatamente isso que ele está querendo dizer. A música celeste existe. E a gente precisa aprender a ouvi-la. Não é? E uma das formas é começar a ouvir música de boa qualidade aqui na Terra, né? No livro Obras Póstumas, tem um capítulo que se chama, lá adiante, quase do meio para o fim, Música Celeste, Obras Póstumas. E lá o Espírito vai dizer que não existe música na Terra que se compare à música celeste. A melhor música que você pegar aqui na Terra, em termos assim de propicio uma elevação, não chega aos pés da música celeste. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade, não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me
Ó, destaque para isso aí. Primeiro contato com uma organização doméstica. Porque a última que ele tinha notícia era aqui da terra. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Então, nós vamos ter, eu acho que adiante, não sei se é o próximo tal, na semana que vem, que vai falar sobre noções de lar. Né? Nós vamos aprender lá. Você vê o que ele está falando aqui? Agora que eu estou conhecendo, a casa tem uma harmonia, tem aqui uma reconfortante sensação doce, reconfortante intimidade. Deve ser uma coisa assim que, inclusive, cooperem muito com o seu progresso, né? Você tem vontade de fazer alguns trabalhos ainda melhores, se dedicar a sacrifícios, porque aquele lar, não é? Só você pensar no lar que não tem nada disso, e pelo contrário, tem coisas que destroem, que te levam para baixo, não é? Difícil. Não é? Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda, aí ó, exibiu-me livros maravilhosos. Notando-me interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem é que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Então não tem acordo, parece-me aqui. Não tem? Ele está produzindo isso, mas é porque ele está produzindo ou é porque ele gera isso nele próprio? Ele já gerou, né? Não é? Por aqui não se equilibram esses, né, autores, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Mais uma vez, é o estado da mente, da vida, da sua rotina do dia a dia que te faz, não é? Muito embora nós possamos fazer esparsos movimentos dentro do bem e da caridade, e isso é importante, porque nós estamos no aprendizado, mas não se deixe enganar, porque a mente trabalha 24 horas por dia. Por isso que eu me referi, situando, quando a gente faz esparsos e às vezes até sacrificiais movimentos dentro do bem da caridade, seja dentro de casa, seja fora, e a gente talvez acredita que isso seja suficiente. Para quê? Não é? O bem que a gente faz, ele vai ser o seu advogado, como um dia falaram aqui, no sentido de talvez falar assim, olha, você vai merecer ser hospitalizado aqui no mundo espiritual, por causa do que você fazia. Mas a tua situação é difícil, mental. Você entendeu a sutileza da coisa? Isso é para a gente não ser pego. Ah, mas eu... Não, peraí. Aí vai aparecer um Clarencio na nossa frente e vai escrever um rosário. Aí você vai falar, é mesmo. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim mesmo da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Antes da gente avançar, também o doutor Inácio levanta essa questão.
A gente tem que pensar, é livre, o pensamento é livre. Pelo menos ainda é, né? Para que banheiro no mundo espiritual? Agora, a gente está aprendendo aqui atrás, e com toda a literatura espírita, que existe a fisiologia do perispírito. Daqui 2 semanas, no evento que vai ter ali no antigo PEDUT, Tati Koch, o Dr. Décio Iandoli, médico, vai participar no domingo de manhã, né? Provavelmente ele vai falar disso. Ele tem uma expertise, até por ser médico, para falar sobre as questões da fisiologia do perispírito. E ele tem palestras no YouTube interessantes falando sobre isso. Contando, inclusive, casos que a doutora Marlene, ele viveu muito com a doutora Marlene, um tempo importante. A doutora Marlene Nobre também era médica e espírita, já falecida. E então ele ouvia muitas histórias da doutora Marlene referente a Chico Xavier. Não é? E ele é um estudioso profundo das obras de André Luiz. Principalmente Evolução em 2 Mundos, que é o livro que ele falou que ele jamais, ele mais leu das obras do André Luiz, 7 vezes. Constrói um raciocínio em cima do que você está lendo, que nem aqui na sala de banho. Mais do que qualquer outra coisa que a gente possa ficar discutindo, a gente tem que se remeter à fisiologia do perispírito. Eles vão sentar na mesa aqui, eles não comeram? Vão comer. Para onde vai a comida? Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Olha a mesa aí. Ligado. Do que será que é essa mesa? É de vidro? É de madeira? É de um material assim? É claro que não tem essa ponderabilidade. Não tem. A gente estudou ontem, quarta-feira, a questão da ponderabilidade do livro do Emmanuel. Né? Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. É aquela prece, né? Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. Eu acho que o que ele estava vivendo ali, né, potencializou a oração e a música, né? O enlevo que ele estava ali. E vendo o coração azul desenhado ao longe, é um símbolo que tem lá na governadoria, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento.